Bem, o segundo ponto, queremos ou não, infelizmente, também envolve o presidente. Porque quem está se movimentando agora? Deputados e senadores estão no braço branco, partidos políticos não têm vida própria, a não ser quando o Congresso funciona, ou processos eleitorais, portanto não tem nada, está nesse vazio. Sobra quem? O presidente da República. Então ele surfa, para usar uma imagem ao gosto do Dudu, ele surfa sozinho, não tem nada, e aí ele vai aparecendo. Hoje uma cerimônia sobre 200 dias de governo, 200 dias, hein? Eu lembro que no começo do governo Dilma tinha o Dilmômetro, que a gente lia todo dia na outra rádio que eu trabalhava. Quantos dias faltava para o governo Dilma? Acabamos tendo uma surpresa positiva. Ele acabou mais cedo do que se esperava, né? Não sei se termos o bolsomômetro ou alguma coisa do gênero, porque não vai ser fácil. Mas nessa cerimônia dos 200 dias, ele outra vez falou implicitamente em reeleição. Outra vez falou em reeleição. E lembre-se, que ele disse sempre que ele era contra a velha política, ele era nova política, né? E repetiu isso durante o processo eleitoral. Porém, mesmo tendo sido 2 anos vereador e 28 anos deputado federal, mas era nova política e era contra a reeleição. Assumiu, veja como ele é velho, assumiu com todos os vícios do passado. E mais, com vícios que ninguém tinha feito ainda, colocar filhos em posições de governo. Isso nunca ninguém tinha tido coragem, ele teve. Então ele é o velho ao cubo da política e tal. Aí, na cerimônia da reeleição, né, ele falou, vou entregar o Brasil em 2023 ou 2027. Está dizendo que é candidato à reeleição. A questão que se coloca é que na história do Brasil, com a reeleição que é recente, em 1997, a emenda constitucional, ninguém nunca no primeiro semestre já disse que era candidato à reeleição, né? Nem o Lula, para pegar daqui, né? Nem Dilma, se proclamou candidato à reeleição. Não tiveram coragem. O próprio Temer, em certo momento, um dia chegou a falar que poderia ser candidato à sua reeleição. Temer é uma situação anômala, né, porque ele assumiu como vice-presidente após o impeachment da Dilma. Mas chegou a falar, mas tirou o time de campo, não retornou mais nesse assunto. Ele sistematicamente, entenda-se, o Bolsonaro sistematicamente fala em reeleição, né? E o que ele faz? Ele joga contra ele próprio. Ele joga contra ele próprio, contra o próprio patrimônio. Porque toda a ação política dele nesses 3 anos e meio vai ser, as pessoas vão falar assim, isso daqui é propaganda política eleitoral para 2022. E ele se desgasta desnecessariamente. É uma coisa assim inacreditável, como ele não sabe fazer política. E já está dizendo quem ele quer como vice, através de terceiros, não através dele próprio, que ele não quer mais o general Hamilton Mourão e queria um evangélico, provavelmente um que se candidata, um cidadão aqui de São Paulo, Marco Feliciano. Isso o que acontece? O país paralisa, e a paralisia política vai trazer seríssimos problemas para a recuperação econômica. O país está estagnado, não saíram os resultados oficiais do segundo trimestre, né? Abril, maio e junho, os resultados econômicos, entenda-se. O primeiro trimestre foi menos 0,2, foi terrível. Caso tenha um resultado negativo, aí configura a recessão, 2 semestres consecutivos de crescimento negativo, tecnicamente falando, né? Configura a recessão. Se não for um trimestre negativo, deve estar muito próximo a 0,1 positivo, um número, portanto, muito ruim. Essa é a questão central do país, como se recuperar economicamente, mas ele não. Ele tem um projeto dele, veja como ele é antigo, como ele olha para trás, né? Como ele é o passado, ele não é o futuro, ele é o passado. Ele já está falando na sua reeleição. E ele tem para mostrar o que em relação à reeleição? Quais são os ganhos que ele tem para mostrar no país? O que ele fez de tão relevante que já possa, no final do primeiro semestre, início do segundo semestre do seu governo, já se lançar candidato à reeleição? Não tem nada. E por que não tem nada? A reforma da Previdência é uma vitória dele? Não. A reforma da Previdência é uma vitória do Congresso Nacional, que, por sinal, só foi aprovada em primeiro turno, segundo turno em agosto, né? Pela Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado, como nós já tantas vezes comentamos aqui. Nesse caso,
é importante destacar, a proposta que foi oriunda do Ministério da Economia foi profundamente alterada na Câmara dos Deputados. Não é a mesma, é outra proposta. Vide, não custa relembrar. Aposentadoria rural, BPC, o abono do piso, regras de transição, capitalização, tudo isso foi profundamente alterado. Portanto, é outro projeto. Ele vai apresentar então o quê? O Eduardo Bolsonaro é a grande realização dele. O que ele tem para mostrar? O que ele tem para mostrar? Né? O acordo União Europeia-Mercosul, isso é produto de 20 anos, desde 1999, de negociação. E quase foi concluído no governo Michel Temer. Portanto, não é dele. Isso tem a ver com a gestão final do Aloysio Nunes Ferreira como chanceler. Então ele não tem nada. Então o que chama a atenção é a pobreza do governo Bolsonaro e, por outro lado, como que o Brasil não tem alternativas. Porque ao mesmo tempo que ele se lança candidato à reeleição não tendo ganhos nenhum, quais são os outros candidatos que se colocam para o processo eleitoral? Qual a base política social que eles têm? É difícil, né? Há uma ausência, há um vazio, um enorme vazio. Então é um momento complicado. Claro que é um mês de férias, vamos lembrar do excesso do Congresso, tudo que eu já disse, excesso do Judiciário, né? Mas a escassez, a pobreza do debate político brasileiro, ele é evidente.